Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, aí na companhia da sua família, na companhia dos seus amigos, né? Final de ano, o ano letivo já está findando, tenho certeza que está todo mundo na expectativa para, dar tchau para a professora, até o ano que vem, professora, todo mundo querendo já, cair de vez nas férias, não é verdade? Tenho certeza que está todo mundo feliz. E também tenho certeza que vocês estão na expectativa para aprender mais um pouquinho da nossa série, a Palavra de Deus para mim, mas sem se esquecerem de estar na companhia do nosso amigo Jesus e do doce e amado Espírito Santo. Nós estamos aprendendo nessa série que a Palavra de Deus, ela é várias coisas para nós, não é? E hoje nós vamos aprender o quê? Que a Palavra de Deus é a minha sabedoria. Isso mesmo, a palavra de Deus é a minha sabedoria. Que não há livro onde eu aprendo sobre a sabedoria do que a palavra de Deus. Por quê? A sabedoria, ela não é adquirida através do humano. A sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus. E eu vou contar para vocês uma história real de um menino chamado João. O João, ele estudava na 5ª série, mas tinha um garoto malvado chamado Bob que dava soco nas suas costas todos os dias na fila. E os garotos mais novos, né, tinham medo do Bob e ficavam longe dele na hora do recreio. Aí o João disse, um dia desses, eu vou dar um soco nas costas do Bob também. Mas fazia pouco tempo que os membros da família do João haviam se convertido, haviam aceitado Jesus. Mas eles achavam que agradariam a Deus se lessem as suas Bíblias junto todas as manhãs. E o João ficou desconcertado quando ele leu aqui, em Romanos, no capítulo 12, e no versículo 20, que fala bem assim, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Aí o irmão mais novo do João falou para ele, talvez você deveria alimentar esse garoto que te dá soco em você, como Deus diz para fazer. Mas por que? Ele é malvado, João falou. A única razão que a família pôde encontrar para o João agir desse jeito foi porque Deus disse para fazer. E aí eles decidiram descobrir, ele mais irmão dele, descobrir qual seria a comida favorita do inimigo do João. Aí o João falou assim, o Bob, ele adora bala de gomas. E ele correu lá para a loja da esquina, colocou um grande saco de bala de gomas na sua mochila e se preparou para o ataque do inimigo. E mais tarde, quando ele chegou em casa naquele dia da escola, ele gritou para a mamãe, mamãe, funcionou. Quando o Bob me deu um soco na fila, eu virei, dei um sorriso bem lindo para ele e lhe dei suas balas de gomas favoritas. E ele não me socou mais o dia inteiro. E os dois garotos, depois de algum tempo, eles até se tornaram ótimos amigos. E a família do João descobriu que quando o inimigo está por perto, compartilhar algo para comer ou beber funciona às mil maravilhas. Parece que os inimigos estão sempre famintos, né? Faminto para dar soco, faminto para xingar palavrão, faminto para dar pontapé, tá sempre faminto. E talvez seja por isso que Deus quer que a gente alimente os nossos inimigos o quê? Com bondade. Porque nosso Deus é sábio e Ele deseja dar-nos o quê? Da sua sabedoria. E aqui na Bíblia, no livro de Gênesis, nós podemos ler sobre um garoto que necessitava de muita sabedoria. Porque ele tinha muitos problemas na sua vida com os seus irmãos. Deixa eu colocar aqui a palavrinha nossa de hoje. Que a Bíblia, a palavra de Deus, é a minha sabedoria. E eu já contei para vocês a história deste garoto. Esse garoto é quem? É José. Então eu vou falar aqui de forma resumida o que aconteceu com José. Os irmãos de José estavam zangados, com ciúmes dele, porque ele era o filho favorito do seu pai.
E José ganhou do pai uma linda capa nova e ele estava tendo sonhos sobre o quanto Deus o faria grande. E aí, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 37 e no versículo 20, tá falando o que os irmãos dele queriam fazer com ele, ó. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo nessa cova e diremos, uma besta fera o comeu e veremos se terás mais sonhos. Então, os irmãos de José planejou o quê? Matá-lo. Aquilo não era muito sábio. Tentar vingar-se traz problemas. A palavra de Deus, no livro de Provérbios, manda nós retribuir o mal com o bem, ó. O livro de Provérbios é o livro considerado o livro da sabedoria. Então tem muitas palavras sábias. Olha só o que fala aqui em Provérbios 24 e 29. Não digais, como ele me fez a mim, assim farei a ele. Pagarei cada um segundo a sua obra. Então aqui, ó, Deus está falando que a gente não deve pagar o mal com o mal. Deus diz que a coisa mais sábia a fazer quando as pessoas aborrecem é contar para quem? Para Deus. Ele promete cuidar dos nossos problemas. Mas o Rúben, o irmão mais velho de José, era um pouco mais esperto que os demais. E ele disse, ó, não vamos tirar a vida dele, vamos apenas jogá-lo no poço. Porque Rúben, ele esperava poder mais tarde, quando os irmãos dele, ó, dormissem, tirassem um cochilinho, ele pegasse o quê? Ele ia resgatar José lá do poço onde os irmãos jogaram ele. Mas antes que Rúben pudesse fazer isso, alguns comerciantes árabes surgiram a caminho do Egito. E aí os irmãos combinaram, né? Vamos vender José como escravo para esses comerciantes midianitas, disse Judá, um dos irmãos de José. Assim não teremos que matá-lo e ainda ganharemos algum dinheiro. Na hora isso pareceu sábio, mas a história ainda não terminou, porque logo José estava a caminho do Egito. Ele deveria estar assustado, né? Porque ele era um garoto de 17 anos. Talvez ele tivesse se perguntando por quê? Por quê? Por que isso aconteceu? Mas eu tenho certeza de que José estava aprendendo como ser sábio em tempos de aflição. Por quê? Embora às vezes não saibamos o que fazer, Deus, ele sabe o que fazer. Deus sabe tudo. Ele vê tudo o que acontece e nós podemos confiar nele para nos dar o quê? Sabedoria. Ele sempre nos fará forte o suficiente para enfrentarmos os nossos problemas. Olha só o que fala aqui em 1 Coríntios 10, 13. Vamos ver o que Papai do Céu fala aqui para nós? Olha só. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus para que não vos deixai tentar acima do que podeis suportar. Então, ó, no Egito, José tornou-se escravo na casa de Potifar, um importante oficial egípcio. E José não chegou lá e ficou bem assim, ó vida, ó céu, ó azar, igual a Iena Hard lá do desenho. Não, José, ele confiou em Deus e fez o seu trabalho a melhor maneira possível. E logo Potifar percebeu que José era muito sábio. Ele viu que o Senhor fazia José prosperar. Tudo que José cuidava na casa de Potifar prosperava. E aí Potifar encarregou José de cuidar de tudo. E Deus abençoou todas as plantações de Potifar, as suas propriedades, por causa de José. Então, estava tudo correndo tão bem, mas a esposa de Potifar, né? O que ela fez? Ela, quando viu, né, José, aquele jovem bonito, né? Ela não gostou muito, né, de ver José prosperando e não dar bola para ela. Ela queria o quê? Ela tentou convencer José a fazer algo errado. Mas José era bastante sábio para saber que Deus não quer que façamos coisas erradas. Não importa quem nos peça para fazer. Olha só,
no Salmo 119 e no versículo 10, turminha, olha só o que está escrito aqui, ó. De todo o meu coração te busquei, não me deixei desviar dos seus mandamentos. No Salmo 1 também, e no versículo 1 fala, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, ó, José não ia fazer o que a esposa de Potifar queria. Pelo contrário, ele, ó, fugiu dela. Se você é uma pessoa sábia, Deus vai te dar força e sabedoria para você fugir quando for tentada fazer alguma coisa errada. E a esposa de Potifar ficou furiosa com José. Quando o marido dela chegou em casa, ela mentiu para ele dizendo: José tentou fazer algo errado comigo, me seduzir, mas eu gritei por socorro e ele saiu correndo. Aí Potifar ficou furioso com José e sabe o que ele fez? Nós vimos? Ele jogou José na prisão. José foi preso. Isso mesmo. Isso não foi justo. José poderia ter dito: eu vou desistir de seguir a Deus, não vale a pena. Mas ele era sábio e José sabia que em tudo Deus trabalha para quem e para o bem daqueles que o amam, que está escrito aqui, ó, em Romanos 8:28, ó. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito dele. Então, ó, Deus pode e faz com que as coisas ruins que aconteçam conosco transformem-se em coisas boas. Se você for uma pessoa sábia, irá lembrar disso em tempos de dificuldade e continuará firme a confiar em Deus e a lhe obedecer. Enquanto José estava na prisão, o faraó, né, aquele que era o quê? O rei do Egito, ele teve 2 sonhos. E num desses sonhos, ele estava em pé na beira do rio Nilo e ele via 7 vacas magras, 7 vacas gordas saindo dentro do rio Nilo. E saía também 7 vacas magras e comia aquelas vacas gordas. E ele depois dormiu, tornou a sonhar de novo, que ele via assim 7 pés de espigas lindas e maravilhosas de milho. E aí surgia também, brotava da terra 7 pés de espigas de milho seca, sem todas mirradas, e comia aquelas 7 pés de espigas de milho bonitas. E o faraó ficou preocupado. O que significaria esse sonho? Ele pediu aos seus magos, os seus sábios, para decifrarem o sonho para ele, mas eles não conseguiram. Então um dos seus servos lembrou que ele tinha tido um sonho quando estava na prisão e que José o havia ajudado a interpretá-lo. E o sonho se realizou exatamente quando José havia interpretado, disse o servo para o faraó. E aí o faraó falou: tragam José. Rapidamente eles trouxeram José lá da masmorra à sua presença. Então o faraó falou para ele: eu tive um sonho e ninguém consegue interpretá-lo, mas eu ouvi dizer que você pode fazer isso. E aí sabe o que José falou? A frase mais sábia que ele tinha: eu não posso fazer isso, mas Deus pode, disse José. Que resposta sábia, hein, crianças? Às vezes nós gostamos de mostrar como somos inteligentes e que sabemos de tudo, mas isso pode trazer muitos problemas pra gente. É mais sábio dizer essas palavras que estão na Bíblia, ó, que tá aqui em Filipenses 4:13. Olha só o que está escrito aqui, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é apenas mais sábio, e é a verdade. Quando você crê em Jesus como seu Salvador, ele vem morar no seu coração e ele está com você para ajudá-lo a te dar o quê? Sabedoria. Aqui no livro de Tiago também, ó, no capítulo 1, no versículo 5, fala bem assim, ó: se você quer sabedoria, peça a Deus, que ele dá a todos. Então, ó, José, com a ajuda de Deus, contou o sonho para o faraó e falou que os sonhos dele significavam que haveria 7 anos de fartura lá no Egito e de chuva e sol suficiente para dar ao Egito ótimas safras, ótimas colheitas. Então viria 7 anos
sem colheita, de muita seca, de muita fome. E o rei deveria procurar alguém sábio para, durante esse tempo de fartura, guardar alimento para os 7 anos de seca. Deveria armazená-los. Este plano é bom, o faraó falou. Como Deus fez você saber de tudo isso, e não há ninguém tão sábio quanto você, você deve ficar no comando, José. Só vai existir uma pessoa mais importante que você no Egito, eu. E o faraó sabia que José era o homem certo para esta tarefa. E há um sábio provérbio na Bíblia, ó, no Provérbios, no capítulo 28 e no versículo 20, olha só o que está escrito aqui, ó. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Então aqui, ó, Deus está falando que o homem sábio, o que é que ele faz? Ele vai acumular bênçãos. Sabedoria é saber o que fazer, mas somente Deus pode ajudar você a fazer a coisa certa. Como é maravilhoso, não é, crianças? A gente ter a sabedoria de Deus, ó, que tá aqui, ó, escrita na Bíblia, isso mesmo. E aí, ó, os anos se passaram e tudo que José disse que aconteceria, aconteceu, por causa da sabedoria que Deus tinha dado a José. O povo não morreu de fome durante aqueles 7 anos. Mas e lá em Canaã, os irmãos de José, né, tava também, a fome chegou lá onde ele estava, na terra de Canaã. E o pai decidiu, né, Jacó decidiu que eles deveriam ir para o Egito comprar alimentos. E a pessoa da qual eles tinham que comprar comida era quem? José. Ele reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Eles estavam certos de que José já estava morto. José poderia ter falado, haha, peguei vocês, eu lhe darei uma lição pelo que vocês fizeram comigo. Mas José não fez isso. José tornou-se um homem sábio. Ele sabia que Deus quer que nós perdoemos os nossos inimigos. Olha só, crianças, o que está escrito aqui no livro de Efésios, no capítulo 4 e no versículo 30, no versículo 32, está escrito bem assim, ó, antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus perdoou vocês em Cristo. Então, ao invés de vingar-se, José deu alimento aos seus irmãos e devolveu-lhes o dinheiro. Logo, eles estavam de volta para casa em Canaã, mas a comida não durou muito tempo. E a falta de colheita ainda permanecia naquelas terras. E o pai de José disse, voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Os irmãos retornaram ao Egito e dessa vez José disse, venha para perto de mim. Eu sou José, o irmão de vocês, aqueles que vocês venderam. Vocês podem imaginar os irmãos, como os irmãos de José se sentiram? O que José iria fazer com ele? Como é que eles haviam sido tolos? Mas José estava pronto para fazer o que ele sabia que Deus queria que ele fizesse. Ele disse, ó, tá aqui no capítulo de Gênesis, em Gênesis no capítulo 50 e no versículo 15, olha só o que José falou para eles. Vendem então os irmãos de José que o seu pai estava morto, disseram, porventura se aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Mas José falou, não tenham medo, vocês quiseram me prejudicar, mas Deus fez que todas as coisas se tornassem bem, ele queria salvar muitas vidas, eu tomarei conta de vocês e dos seus filhos. Então Deus usou José para salvá-los da fome. Pois bem, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Então, ó, José viveu num tempo muito antes das palavras de Deus, né, serem escritas no livro. Então, naquela época ainda não tinha, né, um livro escrito. Ele não tinha a Bíblia, a palavra de Deus, para ele pegar, ler
meditar, para que ele tivesse aquela sabedoria. Provavelmente, José, ele orava a Deus e Deus falava com ele em sonhos. Talvez ele tenha dado para José essas respostas sábias por meio dos sonhos que ele teve. Mas hoje, ó, nós temos a Bíblia. Deus quer falar conosco por meio da sua palavra escrita. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é cheia de sabedoria. E no Novo Testamento, nós encontramos um versículo que diz que as crianças podem ter sabedoria da Bíblia para serem salvas do pecado. Tá aqui, ó, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 15. Tá escrito bem assim, ó. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, ó, vamos pensar em 3 versículos da Bíblia que nos ajuda a fazer uma escolha realmente sábia. Então, ó, primeiro versículo, Romanos 3 e 23, e está escrito bem assim, ó: todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então, ó, nós precisamos primeiro o quê? Reconhecer que somos pecadores, que temos feito coisa que desagrada a Deus, como por exemplo, desobedecer nossos pais, os professores, tratar mal alguém, contar uma mentira. E Deus odeia o pecado. Ele nos diz que o castigo pelo pecado é a morte, é o quê? Viver longe de Deus. Todos precisamos ser salvos dos nossos pecados. Então, o segundo ponto é o quê? É crer. E os versículos aqui, ó, de Atos 16 e 31, tá falando bem assim, ó: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Então, Jesus, o perfeito Filho de Deus, morreu na cruz pelos pecados do mundo inteiro. Ele foi sepultado, mas depois de 3 dias, Deus, o Pai, o ressuscitou. Cada pessoa precisa crer que Jesus morreu pelos seus pecados e recebê-lo como seu Salvador. Você aí já fez isso? Se você ainda não fez, ó, você precisa o quê? Pedir. Em Romanos 10 e 13 está falando bem assim, ó: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, ó, se você nunca aceitou Jesus como seu Salvador, a coisa sábia a fazer é você dizer a ele que acredita que ele morreu por você e que está vivo novamente. Você pode pedir a ele, nesse exato momento, que salve você de todos os seus pecados. A sabedoria, ela vem de Deus. Agora, se você já aceitou Jesus como seu Salvador, ele estará sempre com você para ajudá-lo em seus problemas. Quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus, e pede a ele para ajudá-lo a fazer o que ela diz, mesmo que você ainda seja criança, você pode ser muito sábio. Isso mesmo. Então, vamos fazer uma oração de confissão de pecado? Ó, você vai reconhecer que você é pecador, você vai crer que Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou para a sua salvação e perdão dos seus pecados, e você vai pedir a ele para entrar na sua vida. Então vamos lá? Querido Jesus, eu te agradeço pelo Senhor ter morrido naquela cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Eu confesso que sou pecador e eu te peço, Senhor, que venha ser o meu Senhor e Salvador. E também, papai, eu creio no sacrifício que o Senhor fez por mim naquela cruz. Eu te peço, papai, venha morar no meu coração e me ajuda a fazer o que é certo. No nome de Jesus, amém. Então, crianças, ó, agora que você aí já tem Jesus no seu coração, vamos aprender como buscar mais sabedoria da palavra de Deus? Na Bíblia tem um livro chamado Provérbios, quase no meio da Bíblia. E neste livro tem um capítulo, que é o capítulo 30 de Provérbios, do versículo 24 ao 28, ela nos dá
assim um ensino maravilhoso. Olha só, existem 4 coisas que são das mais pequenas da terra, mas sábias e bem providas de sabedoria. Olha só o que a palavra de Deus está falando. As formigas, né? Ó, tá aqui, ó. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil e contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei e contudo todos saem e em bando se repartem. E a aranha que se apanha com as mãos está nos palácios dos reis. Então, ó, as 4 criaturas são bem pequenas, mas isto não significa que elas sejam pouco sábias. Meninos e meninas, também vocês são pequenos e algumas vezes não parece ser importantes nesse mundo tão grande, cheio de gente adulta, se achando esperto, mas muitas vezes as crianças são muito mais sábios do que os adultos, principalmente nas coisas de Deus. Então, ó, vocês podem estar o quê? Preparados como as formigas. Preparados para quê? Preparados para ir morar no céu. Algum dia confiando em Jesus enquanto vocês ainda são jovens. Isso é muito sábio. Vocês podem estar protegidos como os coelhos. Protegidos do quê? Do pecado e do perigo. Vocês podem ficar bem pertinho de Jesus, que muitas vezes na Bíblia é chamado do quê? De rocha. Falem com ele todos os dias e creiam em suas promessas que se encontram na Bíblia. Isso também é muito sábio. E você pode encontrar força unindo-se em grupo como os gafanhotos. Mas como você pode fazer isso? Frequentando uma igreja, indo a uma classe de boas novas, procurando pessoas que sabem mais sobre Deus e outras crianças que amam a Jesus como você, para poder aprender mais sobre Jesus. E assim você vai ficar forte no Senhor. E você também pode viver num palácio real como a aranha. Isso é. Por quê? Quem é seu rei? Jesus. Se você já confiou em Jesus como seu Salvador, algum dia você vai viver com o Rei Jesus lá no céu. Olha só que coisa maravilhosa. O nosso versículo de hoje fala sobre isso. Ele está no livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele é chamado também o livro da sabedoria. Por quê? Tem muitas coisas, palavras sábias que Deus deu principalmente para Salomão, para que ele escrevesse para nós. Então, Provérbios 2:6 está falando, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2:6. Então, da boca de quem que vem a sabedoria? Da boca de Deus. Mas como assim, professora? Esther, vem da boca de Deus. Como eu já falei para vocês, a Bíblia fechada, ela é um livro. Mas quando eu abro ela, que eu leio ela é o quê? Ela é a boca de Deus falando comigo. Então, através da sua palavra, que é a sua boca, vem o conhecimento e o entendimento. Então, eu quero ter conhecimento, eu quero ter entendimento das coisas, é só eu ler a Bíblia, a palavra de Deus. Então, eu tenho certeza que vocês aí na escola já ouviram falar sobre um cientista muito famoso, o Isaac Newton. E o Isaac Newton, apesar de ser famoso, ele aceitou Jesus como seu salvador. E o Isaac Newton, ele é chamado por muitas vezes como o pai da ciência moderna, porque ele descobriu muitas leis da ciência. Mesmo assim, depois de velho, sabe o que Isaac Newton disse? Ele falou, eu me sinto como um menininho que descobriu coisas numa pequena poça ao lado de um grande oceano. Então, o que ele estava querendo fazer? Que ele, um ser humano pequenininho, descobriu uma coisa poderosa, maravilhosa, que é a palavra de Deus, perto do oceano, que é todo o universo que Deus criou. Então,
O grande cientista sabia tanto, mas comparado a tudo ainda que estava para conhecer no universo de Deus, ele sabia muito pouco. Então, não importa o quanto nós somos inteligentes, isso é verdade para todos nós. Somente Deus e somente Ele sabe o que é mais importante para nós sabermos. E a sua palavra, a nossa Bíblia, contém as coisas mais importantes porque Ele nos ama e Ele nos quer que nós tenhamos o melhor da vida possível. Então, ó, a palavra de Deus é a minha sabedoria. E olha só, turminha, eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar com vocês, bem legal, que fala sobre isso, porque a Bíblia é o quê? Ela é um tesouro, ó. A nossa Bíblia, ela é um tesouro. Então, quando você abre a Bíblia, é como se você estivesse abrindo um baú de tesouros. É assim, ó. Preciosos tesouros na Bíblia encontrei e a minha vida mudou. Porém, o tesouro mais rico pra mim, mais precioso que o ouro, mais que tudo, enfim, é Jesus que aceitei como meu Salvador. Na Bíblia encontrei Jesus, Jesus, precioso tesouro é Jesus, Jesus. Então, esse tesouro, o maior tesouro que está dentro da palavra de Deus é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado de aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus para mim, a palavra de Deus para nós. Aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Um beijo, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todos, para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube notifique vocês. Curte, comenta, compartilha e tchau, tchau!